Graça e paz, eu sou o pastor Anderson do canal Palavra Pura. Hoje eu quero te convidar para pensar sobre a salvação pela graça. Se você puder, acompanhe os textos em Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 3. Se inscreva no nosso canal Palavra Pura para que você possa receber as notificações depois de clicar no sininho. Assim, todas as vezes que tivermos novas atividades no canal, você vai ficar sabendo, vai poder assistir e compartilhar com seus amigos. Portanto, acompanhe comigo o que está escrito nos textos que eu mencionei. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A pregação da Escritura produz fé. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Após a queda, o estado natural do ser humano é de mortos que andam. Estranho, mas esta é a realidade. Mortos espirituais, mortos que andam. Quando por merecimento estávamos a caminho do inferno, sob o poder do pecado, mortos, logo totalmente incapazes de agir por nós mesmos, sem possibilidade de ir a Cristo, a boa vontade de Deus nos atraiu para o Filho e fomos vivificados por Ele pelo seu chamado eficaz. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Eu acho incrível algumas palavras na Bíblia, elas estão no superlativo, ou às vezes elas dão a ideia da grandeza de Deus, do amor e do poder de Deus, e é isso que está escrito aqui. A misericórdia de um Deus que é rico, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A incapacidade de um morto ir a Cristo sem a operação do poder vivificante de Deus que o atrai para si, tira toda a soberba, presunção e sentimento de grande valorização que alguém possa ter de si mesmo ao pensar que, estando morto, pode-se chegar a Deus ou ser salvo pelas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ora, estávamos mortos, não tínhamos condições de agir ou de reagir. Deus, por sua graça maravilhosa, nos vivificou e nos fez atender ao seu chamado. Chamado que nos fez viver para Ele. Já não somos mortos espirituais, agora vivemos em Cristo. Mas ainda estamos na condição de pecadores. Estamos todos na condição de pecadores. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 10, versículos 10 a 12. Agora, vivos em Cristo, conforme eu mencionei anteriormente, que Deus nos vivificou, vivos em Cristo, comprados por Ele, não somos mais filhos da desobediência. Somos pecadores, sim, mas pecadores
justificados, pecadores inocentados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Outrora, sem Cristo, éramos cegos, surdos, obstinados para fazer o que desejava o coração. Fomos atraídos pela graça de Deus e somente pela fé em Cristo, que executou na cruz o plano de salvação elaborado antes da fundação do mundo, fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. De modo que, pela gloriosa obra de salvação, damos a Deus glória. Foi na cruz que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro que nos resgatou da escravidão. Em outro tempo, estávamos sob o poder do pecado, conforme o curso deste mundo, espiritualmente mortos, presos a uma ordem do maligno, que neste texto de Efésios capítulo 2 é chamado de príncipe da potestade do ar, que atua em quem? Naqueles que ainda estão mortos, que atua nos filhos da desobediência. Inclinados para a carne, fazíamos o que desejava o coração e pensamentos. Estávamos debaixo da ira de Deus. Veja que eu estou dizendo tudo no passado. Éramos. O filho obedeceu o pai e se ofereceu como sacrifício para salvar, através do seu sangue, todos aqueles sobre quem cairia a ira do Todo-Poderoso. Mas agora, pela ação do Espírito Santo, crendo no Filho como Salvador, tem a redenção eterna. Quem é que tem a redenção eterna? Aqueles sobre quem cairia a ira de Deus. Mas esta ira foi apaziguada quando ela caiu sobre o seu Filho, que fez o sacrifício em nosso lugar. Nele temos vida por sua maravilhosa graça. Cristo, pendurado no madeiro, morto pelos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia, tem o poder de transformar a vida de todo aquele que andava longe de Deus e, convencido pelo Espírito Santo, entende a razão dele ter se oferecido como sacrifício para aplacar a ira de Deus e salvar pecadores. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Ele pagou a nossa dívida. A nota promissória foi cravada com ele na cruz. Está pago e sem registro. Nada consta. Perdoados os nossos pecados, fomos feitos co-herdeiros com ele. Num tempo passado, andávamos de acordo com o curso deste mundo. Agora, somos filhos de Deus e andamos pelo caminho que leva ao céu. Quem andava longe do caminho, ouviu a voz do Pai, anda com ele e tem a confirmação do amor filial através da ação do Espírito Santo. Agora, já nesta outra condição, transformados por Deus, justificados, inocentados por ele, pelo sacrifício do Filho, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Esta adoção, comprovada pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, nos mantém firmados na obra realizada por Cristo no Calvário. Nele há perdão, salvação e proteção da ira que há de cair sobre os filhos da desobediência. Quem discerne, quem entende, quem tem a compreensão do sacrifício substitutivo de Cristo e reconhece que estava debaixo do poder do pecado e que foi tirado do perigo da condenação, pode afirmar: sou um pecador, salvo pela graça. Quando estava condenado à morte, Jesus tomou o meu lugar. Estava morto nos meus pecados, sem condições de responder ao chamado divino. Mas Cristo me deu vida, de modo que, pelo seu favor, respondi ao chamado irresistível pela atuação do Espírito Santo, que aplica a sua palavra na minha vida e na sua também, e me faz andar em santidade, de modo que agora, libertos do poder do pecado, exclamamos: Cristo vive em mim. O pecador convertido diz com todas as forças, grita, exclama para todo mundo ouvir, cantando o hino da harpa cristã que diz: sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. A confirmação do chamado de Cristo gera vida de gratidão e proporciona paz, como o marulho das águas plácidas de um rio que corre por entre as margens da vida, ou a tranquilidade do barulho suave de um mar tranquilo, como deste que você vê nesta imagem. O novo nascimento nos faz sentir a paz que excede toda a compreensão. Pela bondade de Deus, saímos da morte para a vida, das trevas para a luz, do pavor da condenação para a segurança da salvação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, e que você possa ter sido edificado com esta mensagem e compartilhe com outras pessoas que também podem estar precisando ouvir de que em Cristo nós somos novas criaturas e temos nele a paz que excede todo o entendimento. Amém. Deus te abençoe e, por favor, clique nas notificações, no sininho para receber as notificações e se inscreva no canal Palavra Pura. Um abraço, fiquem com Deus.